Oi, aluno, tudo bom com você? Bom, hoje daremos continuidade, na disciplina Fertilidade do Solo e Nutrição de Planta, tratando o tema Cultivo em Substrato. Bom, substrato agrícola, também conhecido como mistura para cultivo, é uma matéria-prima, ou misturas de matérias-primas que usamos para quê? Para que ocorra germinação das nossas plantas, Além da germinação, também é necessário que esse substrato permita o enraizamento e até mesmo o cultivo das plantas, certo? Então, o que o substrato faz? Ele exerce a função de solo. O substrato, pessoal, tem como principal função sustentar a planta, fornecer nutrientes e permitir uma troca gasosa do sistema radicular. As raízes também precisam respirar. É um composto de partes sólidas. Essas partículas sólidas podem ser de origens minerais ou orgânicas, e também ele tem uma fração gasosa, que é formada pelos poros, que podem ser ocupados tanto por água quanto por ar. Um substrato adequado, pessoal, ele deve ser livre de pragas e doença e fornecer todos os nutrientes, tá, para a planta. Teve uma aula passada, pessoal, que eu falei do solo ideal. Qual o solo ideal deveria ser composto por água e ar, minerais e matéria orgânica. Matéria orgânica em torno de 5%, a água 25%, o ar também 25% e os minerais em 45%. O substrato, ele também tem que partir para esse princípio, Ele tem que se aproximar desse solo ideal, tá? Porque ele tem que ter uma boa retenção de água, alta disponibilidade de oxigênio para raízes e uma proporção correta entre fase sólida e líquida, tá? Ele não pode ser sólido demais, nem depois que ele recebe uma irrigação ou uma chuva, ele fica líquido demais. Quando escolhemos um substrato, pessoal, para estarmos utilizando aí na propagação de olerícolas, devemos observar algumas características, como a baixa densidade, elevada porosidade. Para quê? A elevada porosidade, Para que tenha espaços tanto para ter ar quanto água. Elevada capacidade de retenção de água, ou seja, que esse substrato ele retenha líquido, que ele seja, pessoal, livre de contaminação de doenças, tá? Doenças fúngicas, viroses e tudo mais. Ele tem que ter um baixo custo, teor de sais solúveis, quantidade total disponível de macro e micronutrientes adequado. Não adianta um substrato ter uma alta quantidade de determinado nutriente e faltar outro, porque vocês têm que lembrar da lei do mínimo. Todos os nutrientes estando em harmonia, apenas um abaixo, essa planta não vai desenvolver, mesmo que todos os outros estejam numa quantidade bacana, certo? Essas características são dificilmente presentes em um único material. Então, você não vai encontrar um único material para fazer um substrato com tantas características. Daí, acaba que a gente faz uma mistura de vários substratos até encontrar um ideal para cada tipo de planta. Bom, pessoal, além das características faladas, no slide anterior, que são as propriedades técnicas, nós temos dois critérios essenciais considerados na escolha de um substrato agrícola: custo e disponibilidade. Eles andam junto. Por quê? O custo de aquisição de um substrato ele deve ser baixo. Porém, esse baixo custo de aquisição não é suficiente se não estiver disponível o substrato desejado naquele momento. Então, são duas características que andam juntas. No mercado, pessoal, são encontrados diferentes tipos de substratos comerciais, recomendados para diferentes culturas e elaborados por empresas especializadas. Ou seja, nós já temos no mercado
produtos, né, substratos especializados para determinados tipos de planta, determinados tipos de culturas. Então, a gente consegue comprar bons substratos específicos para a olericultura. Bom, pessoal, geralmente esses formulados, né, vendidos comercialmente são à base de humus de minhoca, casca de pinos, turfa, bagaçilho de cana, casca de arroz carbonizada, vermiculite expandida e também fertilizantes minerais. Bom, pessoal, os substratos, eles podem ser agrupados em minerais ou orgânicos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos substratos, né, de origem mineral. Nós temos a areia, né? É um material encontrado naturalmente, em grande abundância. Ele é quimicamente inerte, ou seja, ele não interfere quimicamente, certo? E é constituído basicamente por óxido de silício. Então a areia é barata, você encontra, vamos dizer assim, com facilidade, tá? E ela é considerada um substrato mineral. Temos aí também, pessoal, a vermiculita, né? O que é a vermiculita? Ela é um material artificial feito através da mica. A mica, ela só sofre, né, um aquecimento a 1100 graus, a qual ocorre o que? Uma expansão. Então, essa mica, ela fica em formato de flocos bem levinhos, e é capaz de absorver de 4 a 5 vezes o seu próprio peso em água. Então, a vantagem da vermiculita é a concentração de água que ela retém. Outro material bastante utilizado como substrato mineral é a lã de rocha. Ela é a junção de 3 materiais diferentes, o qual se junta esses 3 materiais e eles passam por um aquecimento de 1600 graus. Do ponto de vista químico, é um material também que não é inerte, né, não influencia. E do lado físico, ele é um material bastante poroso. Só que qual que é o problema dele? Ele retém pouquíssima água, tá? Ele tem uma baixa retenção de água. Então, o que proporciona uma elevada disponibilidade hídrica para as plantas. Como ele não retém a água, ele deixa essa água para as plantas, tá? É um material leve e muito fácil de estar manuseando. Outro material aí, pessoal, é a perlita, né? Tem uma cor aí de branco acinzentado e ele tem origem vulcânica, tá? Esse minério bruto é tirado aí de rochas vulcânicas, triturado, peneirado e aquecido a 760 graus Celsius, no qual uma pequena quantidade de umidade, né, presente nessas partículas, se transforma em vapor e em pequenos grãos esponjosos muito leves, ou seja, da evaporação é que é feito a perlita. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho dos substratos orgânicos. Geralmente, os substratos orgânicos são de origem vegetal, como cascas de arroz, palhas, serragens. E a sua composição química varia, porque depende do material de origem. Só que tem um pequeno problema nesse material orgânico. Muitas das vezes eles têm presença de substâncias tóxicas. Para retirar essas substâncias tóxicas, geralmente a gente faz a compostagem. Falando em compostagem, a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Do ponto de vista físico, qual que é a vantagem desses materiais orgânicos? Eles não retêm a água, eles deixam a água disponível para a planta, tá? E o que é uma grande vantagem também desse material de origem orgânica? É a disponibilidade e o baixo custo. Isso torna a utilização desse material muito promissora. Vocês querem um exemplo? A casca do coco, né? O coco seco lá. Hoje, muitas empresas trabalham esse material. E geralmente esses materiais são misturados aos substratos minerais. Como eu estava citando, pessoal, no slide anterior, né?
A fibra do coco. O que é a fibra do coco? É o mesocarpo do fruto do coqueiro, ou seja, o que protege o fruto realmente dizendo. Suas fibras podem ser compostadas, secas e comprimidas em blocos, para que facilite o transporte. Depois faz a reidratação desses blocos e utilizamos aí a fibra de coco para N culturas, né? N plantas. Outro exemplo de substrato mineral são as turfas, pessoal. Aqui um exemplo, né, o primeiro slide do que são as turfas. Para quem não sabe, é um material de origem vegetal que é recolhido do solo, tem essa estrutura e após seco fica parecendo uma terra, tá? Contendo menos de 10% de contaminantes minerais. Então é um produto muito utilizado no meio aí, né, das olerícolas. Outro exemplo que encontramos com grande abundância em algumas regiões é o bagaço da cana, né? Pode ser encontrado principalmente em regiões aí produtoras de açúcar e álcool, como é o caso aqui do estado de Goiás, e é um resíduo do processamento das usinas. Então, após elas serem moídas, né? Moídas não, esmagado o bagaço da cana, a cana entra, ela é esmagada, tem esse resíduo, né? O bagaço da cana, que tem essas fibras que podem ser utilizadas, né, também em várias culturas. Assim como o bagaço da cana, pessoal, nós temos a casca de arroz carbonizada, que também é um resíduo do beneficiamento de uma outra cultura, ou seja, a gente aí beneficia o arroz, sobra a casca. E assim como a cana, é encontrado mais facilmente em algumas regiões. Nem todas a gente vai encontrar a casca do arroz disponível. Outro material aí, né, outro substrato orgânico são as cascas de árvores. O Brasil é bastante abundante nesse material, principalmente a casca de pinheiro, tá? Que é um subproduto da exploração do pinus e também do eucalipto. É um componente bastante utilizado em misturas de substratos comerciais. Para a produção principalmente de mudas, pessoal, é feita uma mistura de 2 ou mais substratos geralmente. O que é importante ressaltar quando se mistura aí 2, né, 2, 3 mais substratos? É as características físicas e químicas dessas misturas, né? Por que isso? Que fica muito diferente daquelas encontradas em cada componente isolado. No mercado existe muita mistura pronta. Geralmente essas misturas são compostas de um material de origem mineral e outro de origem orgânica. Vai depender da empresa produtora. Eu coloquei um exemplo aí para vocês, dois exemplos, né, de mistura, o qual é um material complementar dessa aula que está no portal. Em relação às misturas, pessoal, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Qualquer variação feita numa mistura pode resultar no fracasso total do cultivo, né? Esse fracasso, ele pode vir com efeitos diretos na produção da muda, né? Naquele momento ali que eu estou tentando produzir as mudas, ou também comprometer toda uma produção no campo. Vocês querem um exemplo? Eu pego um substrato contaminado por algum fungo. Eu produzo minha muda, ali não deu evidência que está contaminado esse solo. Eu levo isso para campo. Chega no campo, eu contamino toda a minha área. Muitas das vezes eu tenho que deixar ou de produzir determinadas, né, olerícolas, que são da mesma família que aquela doença ataca, ou até mesmo deixar de ser um produtor de olerícola. Dependendo do fungo, eu perco toda uma área.
E isso também vale para as plantas daninhas, tá bom? Porque um substrato ele pode carregar sementes e outras estruturas de propagação de outras plantas, de outras áreas, sem que a gente perceba isso, tá? E conforme vai aumentando os ciclos de cultivo, torna-se mais difícil controlar uma planta daninha. Então temos que tomar muito cuidado com a produção dos substratos, tá? Então, nessa aula, pessoal, nós falamos de substratos, tanto substratos orgânicos quanto mineral, a mistura desses substratos, tá? Substratos comerciais e qual que é a importância do substrato. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre adubação complementar. Espero vocês lá.